Povo de Deus, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui desde a nossa base de apoio do projeto Programa de Apoio Evangelístico, o projeto que nós desenvolvemos aqui na Bolívia, mais de 10 anos a gente está trabalhando aqui, e a gente está com um vídeo aqui trazendo mais uma dica muito abençoada para você sobre o trabalho de missões. Qual é o assunto de hoje, pastor? Diga aí para nós. Bom, nós vamos falar hoje se o louro do vizinho e o cachorro, tem um cachorrinho aqui, mano, latindo aí, distante, sabe? Vamos lá. Mas vamos falar hoje sobre você identificar a característica básica do campo, da cultura do campo em que você está indo, tá? Você tem que identificar. A gente já tem falado bastante sobre essa questão de você, como um evangelista intercultural, estudar a cultura antes de você ir para o campo. Tá? Se você tá, vou dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo dentro do Brasil. Vamos aqui dar um exemplo dentro do Brasil, né? Você tá saindo do Rio de Janeiro, aí você tá indo lá para uma cidadezinha, cidade bem grande, Juazeiro do Norte, no Ceará, no sul do Ceará, no Cariri. Eu tô falando porque eu já morei lá por perto, eu morei em Missão Velho. Pessoal de Missão Velho, um abraço aí. Gente, então, você tá saindo do Rio de Janeiro e tá indo para essa região. É muito importante você estudar aquela região, ver como é que são as barreiras, as lutas, é importante, tá? Isso aí vai te ajudar a você ter uma ideia do que vai encontrar lá, as suas barreiras, as dificuldades, e você se preparar com antecedência para realizar um trabalho que muitas vezes são trabalhos de curto prazo, e se você estiver preparado, você tem muito melhor resultado. Uma tarefinha que eu dou para quem vem para cá, para Bolívia, né? Tem gente que vem para cá e pergunta, pastor, o que eu posso fazer para poder melhorar o trabalho que nós vamos fazer? Vamos passar apenas uma semana fazendo. A tarefinha que eu dou é sempre essa. Olha, estuda essa cultura, estuda esse povo, estuda o povo quechua, estuda o povo aimara, estuda o povo camba, estuda a Bolívia, tem uma ideia, uma noção do que é a Bolívia, as divisões das etnias aqui dentro da Bolívia. Então eu dou várias dicas para eles de como é que é a cultura boliviana, né? Aquilo que eles vão, principalmente as mais básicas, as mais elementares, que eles vão encontrar comida, como é que eles têm que ter um relacionamento com a comida, com as pessoas, e como é que é o povo daqui de baixo, da parte baixa da Bolívia, como é que é o povo da parte alta da Bolívia, se eles vêm para fazer dos dois lá. Então, quer dizer, o missionário tem uma ideia desse ambiente, isso aí é bastante importante. Não basta você apenas estudar a cultura do povo, tá? É importante você estudar, e uma atitude que é bem simples, que muita gente esquece, é o seguinte: você estuda a cultura do povo onde você vai trabalhar e você tem que comparar com a sua própria cultura, tá? Isso é muito importante. A partir do momento que você estuda a cultura do povo, para onde você está indo, e você compara com a sua própria cultura, você, como evangelista intercultural, você coloca um limite na sua cultura. Você vai, não, eles são assim, a minha cultura é assim, então eu, brasileiro, vou chegar até aqui e nada mais. Outro ponto interessante é você compreender vamos falar assim, as portas de entrada na cultura para você ter acesso às pessoas e falar de Jesus até as pessoas, tá? Eu vou aqui nomear eu vou falar para vocês algum desses pontos, dessas características. Tem várias, tá? Você pode pesquisar aí na internet, procura livro que fala sobre isso aí, tá? Sobre as diferentes reações culturais, mas existem alguns pontos básicos que você pode ver, e isso aí te dá uma entrada para você poder compreender como é que as pessoas estão pensando e você reagir mediante essas pessoas. A gente chama isso aí de portas de entradas da cultura, né? Ou as entradas da cultura para você comunicar o evangelho a essas pessoas. E algo também bastante interessante, que existe coisas, eu estou falando aqui para brasileiro, a maior parte brasileiro, né? Se bem que tem boliviano também que me escuta, tá? O pessoal você vai pegando essas ideias aí, o pessoal que tem português. Você vê que tem irmão daqui da Bolívia que vê sempre os meus vídeos? É isso aí, vamos aprendendo, né? Mas a minha comunicação, a maior parte com brasileiro, existem coisas que para nós brasileiros, a nossa cultura do brasileiro, a gente meio que fica sem compreender a cultura do outro, porque é algo que, né, é mais ou menos como o fonema, né? Existem fonemas do espanhol que não tem em português, e para nós custa a gente falar. Assim como também é o fonema em português, fonemas nasais, né? Pão, não, são fonemas difíceis.
Você falar para um boliviano, um paraguaio, falar assim, ó, cair no poço, sair não posso. Eles não falam, porque são fonemas que não tem, eles confundem bastante. Então, nessa questão de fonema, também na questão cultural é a mesma coisa. A gente não tem algo que possa assimilar com a nossa cultura e fica difícil da gente poder assimilar isso e compreender. E a partir do momento que você estuda com antecedência as reações culturais dessas pessoas, você analisa, você compara com a sua própria cultura, você faz essa análise, isso fica mais fácil para você compreender essas mudanças de reações, por que eles reacionam dessa forma, e também te dá condições de você não criar choque, né? Nem você se sentir chocado com essa diferença, nem você dar choque nas pessoas, dar um bam, e as pessoas repelir as pessoas de você, mas você criar uma conexão para chegar a pregar o evangelho a essas pessoas. Bom, vamos lá para o nosso primeiro conceito. A gente fica aqui de enrolação, né? Mas é importante, essa introdução é importante para que você possa entender aquilo que você vai buscar. E a nossa ideia aqui é trazer algo prático para você, tá? Não é para te encher de teoria, é algo que você, se você sair do Brasil aí, vai para outra região, se você sai do Nordeste aí, tá indo lá para o Amazonas, tá? Se você sai de São Paulo, Rio de Janeiro, e está indo lá para o Amapá e tem comunidades indígenas. Isso aqui é importante para que você possa não chegar tão cru, como a gente fala, né? Não chegar tão sem nada e poder quebrar a cara no campo, mas poder fazer alguma coisa em menos tempo possível. Bom, um sistema que a gente é importante você analisar, já que é um sistema familiar, é você analisar se a cultura ela tem em uma maioria o sistema matriarcal ou se é patriarcal. Isso é muito fácil de você compreender, tá? Em outras palavras, se é um sistema patriarcal, você vê o homem muito mais à frente, o homem tomando decisões, o homem com a finança. Você chega numa casa, o chefe da casa ele está na frente, a família está atrás, a mulher ela está atrás um pouquinho, geralmente essa figura, né? E o homem ele sempre está à frente, ele te olha de frente e é ele que toma as decisões. Sistema patriarcal. Agora, se você chegar nesse lugar e se você ver totalmente ao contrário, o marido está lá atrás, escondido em algum canto, é o último que vão apresentar para você. E a mulher está sempre à frente, os filhos estão ao redor, as decisões são tomadas pela mulher, a finança está na mão da mulher, é a mulher que está preocupada com o futuro da família, por mais que ela tome a decisão com o marido, mas ela tem, geralmente é a mulher que vai, então você começa a identificar que essa sociedade, o sistema, ele é muito mais matriarcal, tá? Um exemplo que eu gosto de contar aqui da Bolívia. A Bolívia é bem mais matriarcal do que o Brasil. Você encontra muito mais essa figura da mulher à frente do que o homem. E é muito fácil e interessante, eu mostro muito isso para minha esposa. A gente está no ônibus, você vê uma mulher com uma criança pequena no colo, puxando uma outra criancinha aqui atrás. Para nós isso é um absurdo, tá? Para nós isso é um absurdo. Mas isso é uma coisa que você não se mete, tá bom, irmão? Não se mete. Depois, se você puder ensinar o camarada com calma, mas é uma coisa que você encontra demais isso. A mulher tá com a criança aqui, puxando uma outra criancinha pequenininha que está andando. Ela entra no ônibus, o marido entra na frente, entra na frente da mulher e vai sentar. E a mulher com aquele monte de criança ainda tem que pegar o dinheiro e pagar a passagem para todo mundo. Mas que absurdo, pastor, que absurdo. Absurdo é para você, tá? Mas é muito comum para o pessoal. Você vai ver isso aqui uma e outra vez, tá? Você vai chegar no campo, muitas vezes você vai ver o filho, o marido, que são pessoas que trabalham, que entendem da situação do campo, mas eu tenho aqui pessoas que eu conheço, que trabalham com agronomia, e eles falam isso, que eles têm que negociar, fazer toda a negociação com a mulher, e muitas vezes a mulher nem entende tanta coisa de agronomia, de plantação, não sei o que. Plantação, mas coisas de colocar esse abono tá vindo só espanhol na minha cabeça, adubo, colocar adubo e não sei o que. Então tem que negociar com a mulher, porque o sistema é a mulher sentada no meio, os filhos ao redor, e você faz toda a negociação com a mulher. Normalmente a mulher que tem a conta bancária, o carro está no nome da mulher, a casa está no nome da mulher, tudo é no nome da mulher, e quem toma as decisões é a mulher. Esse é um sistema de uma sociedade matriarcal. Existe também um outro sistema também, outra característica da sociedade que é importante você analisar, é se o povo tem uma mentalidade de mudança ou de permanência. Então, vamos aqui dar o exemplo do povo chinês, que é muito parecido com o povo boliviano. Claro que o chinês ele é muito mais.
O povo chinês, ele muda do nada. Ele abre uma loja e ele tá ali, aliás, abre um restaurante, tá vendendo ali comida, tá, do nada, ele fecha aquele restaurante, vai embora e vende aquele restaurante para outro, simplesmente fecha, não sei lá o que ele faz. E tempo depois você vai encontrar ele em outro lugar vendendo roupa, né? Um dia ele está vendendo comida, no outro dia ele está vendendo roupa. O boliviano também é assim, né? Dentro do Brasil nós temos culturas dentro do Brasil que tem uma tendência a esse tipo de coisa. Quer dizer, o povo tem uma tendência muito a mudanças rápidas e não tanto a permanência. Por outro lado, você quando encontra uma cultura onde é permanente, existe uma barreira muito maior quando você entende que o povo não é de mudar muito o seu comércio, não é de mudar muitas coisas, vai sempre haver uma mudança, uma barreira a tudo aquilo que é inovação. Então o evangelho, por sua vez, você vai encontrar o povo com um quadro religioso de crenças, etc., e você vai ter muito mais barreiras para poder entrar nesse povo aí. Por outro lado, um povo que tem a tendência de permanência, quer dizer, são pessoas que não mudam muito do que está fazendo, não mudam muito de comércio, né, da forma de comercializar, os sistemas familiares, eles têm aquele sistema sistemático, mas que a gente fala, né? Eles são mais, e vão levando, essas pessoas elas são mais difíceis de mudar, mas quando muda, quando elas creem no evangelho, você tem pessoas muito mais seguras, tá? Então, é aquilo que a gente fala, aqui nessa região, o povo dificilmente eles creem em Jesus Cristo, mas quando crê, é um bom crente. Você já escutou isso? Então você pode analisar, muitas vezes você vai encontrar numa sociedade inteira, numa comunidade inteira, esse tipo de característica com muito mais forte. Outra característica interessante é você analisar se uma determinada figura da sociedade, ela tem o prestígio porque ela adquiriu ou se alguém deu para ela, né? Na nossa sociedade ocidental, uma pessoa ela é valorizada, por quê? Porque ela estudou, ela fez medicina, agora ela é um médico, né? Vamos honrar, ela é um médico, ela é um advogado, ela é uma autoridade, ela passou todo um processo, foi para a faculdade, isso, aquilo, fez o concurso, etc., estudou e ela tem um conhecimento, então pelo mérito dela, ela chegou àquela posição. Existem outras sociedades que não funcionam assim. Geralmente a pessoa ela é valorizada porque ela vem de uma determinada família, ou de uma determinada casta, né? Isso a gente vê muito na Índia. Então, em determinadas comunidades indígenas acontece a mesma coisa. Então, é importante você analisar, chegar ali, você vai ver um grupo, uma família que ela tem um prestígio maior, não é pelo mérito dela, mas o prestígio dela é por causa da família. Tá bem? Então, deu para entender aí que tem essas diferenças, tem muito mais, tá? Sinceramente, não dá para eu vou ter que fazer um vídeo aí de quase 1 hora, mas você pode pesquisar muito mais as diferenças dos povos. E é interessante você fazer essa pesquisa, você olha um determinado povo e você analisa com a sua própria cultura. Você vai entendendo, né? E existe culturas diferentes. É importante você fazer isso. O brasileiro é assim e aquela cultura como é que é. Então você faz isso te ajuda a você compreender a sua cultura, colocar limite na sua cultura, entender que, não, isso aqui é uma atitude de brasileiro, tá? Você coloca um limite e você compreende a cultura do outro, e nisso também te dá condições de você ter uma porta de entrada para anunciar o evangelho a essas pessoas, tá bom? Gente, forte abraço, deixa o teu like aí pra gente, tá bom? Deixa aquele like. Coloque teu comentário aí, o que você está achando aí desse vídeo, eu quero saber disso tudo que eu estou falando, eu quero ver a tua opinião, põe aí embaixo e não esquece de compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe.